Vamos fazer a leitura da palavra, queridos. Convido o irmão Mauri para estar nos dirigindo nisso. Graças e paz, amada igreja. Amém. Glorificado e exaltado seja o nome do nosso Deus. Lição de número 13. No domingo anterior, a batalha espiritual e as armas do crente. Textual diz assim: revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Efésios 6:11. E a verdade prática diz assim: o uso da armadura de Deus assegura a vitória do crente no campo da batalha espiritual. O texto, a leitura bíblica em classe, amados, encontra em Efésios 6, do 10 ao 20. Para aqueles que não têm a lição, Efésios 6, do 10 ao 20. Eu leio primeiro, os irmãos se revelam nos demais. Amém, queridos? Efésios 6, 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, nós falamos de Deus para que possamos resistir do mal e havendo feito crucificar tudo. Lembrai, pois, que temos cingidos os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. Calçados os pés na preparação do Evangelho da paz. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisso com toda perseverança e súplica com todos os santos. Eu prometo para que ele seja dada pela vida da minha boca, a palavra da minha confiança, para fazer o seu voto no mistério da justiça. Pelo qual o seu embaixador fica dele, para que possa falar dele livremente. Amém, amados? Curva as nossas cabeças, vamos orar, pedindo a direção do nosso Deus. Pai Santo, Deus da glória, queremos te pedir, ó Deus, que tu tenhas misericórdia, Senhor, nos dá a tua graça, Senhor. Dá, Senhor, a tua graça àquele, Senhor, que fará o estudo da tua palavra na noite de hoje, Senhor. Revela-te, Senhor, a cada um de nós, através desses ensinos, Pai. Abre a nossa mente, o nosso coração, nos dá a tua graça e força, Senhor, para ouvirmos, guardarmos e praticarmos a tua palavra, Pai. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos, em nome santo de Jesus, teu Filho, autor e consumador da nossa fé. Amém e amém, Jesus. Graças a Deus. Vamos então, queridos, meditar um pouquinho na palavra. Bem, eu vou dar sequência ao estudo de domingo, tá, queridos? Não vou voltar em nada, não, tá? Bem, o que eu quero falar um pouquinho hoje é sobre o tópico 3 da lição. Quando ele vai abordar aí as armas espirituais indispensáveis ao crente.
Bem, queridos, por tudo que nós já ouvimos aqui, eu e você precisamos entender que todas as qualificações de armadura que nós temos no capítulo 6 de Efésios, elas pressupõem a ideia de que todas elas são geradas pela palavra, tá? Nós não podemos jamais acreditar em qualquer instrumento de defesa, como nos referimos aqui na aula passada, de que ela não seja resultado da palavra. Inclusive um que as pessoas costumam desassociar, que é o da oração. E que você aprendeu aqui, que quem lê bem, ora bem. Quem lê mal, ora mal. Foi uma das aulas que nós temos aqui. Falamos que o caminho mais próximo de uma ortopraxia bíblica é a oração. É impossível você sair daqui e ouvir uma boa palavra e isso não te levar a um desejo de orar sobre aquele assunto que a palavra abordou, pedindo para que Deus te dê graça para aquilo que é um objetivo, uma cobrança da palavra, que você, pela graça de Deus, possa alcançar aquilo que Deus está lhe falando. Mas também todas as outras situações, tá? Elas são decorrentes da palavra. Não existe qualquer possibilidade de ferramenta que não seja originada na palavra. E a gente não pode desassociar isso, mesmo que o texto de Efésios 6 às vezes nos leve a acreditar em outra coisa. Por exemplo, quando o texto fala do escudo da fé, tá? O que gera a fé? Palavra. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então veja, olha só. Tá? Então, são essas coisas que a igreja precisa ter muita consciência e que a gente espera que esteja sendo assim bem transparente, bem claro no ensino, para que você não busque qualquer coisa fora daqui. Porque se você buscar qualquer coisa fora daqui, neste que ele chama campo da batalha, que é um outro perigo essa expressão, tá? Na verdade, queridos, tá? Você acaba caindo no ocultismo, que nós ensinamos aqui, que é um grande perigo, tá? Um grande perigo. Então, quando ele cita todos os itens aqui, que está no texto, ele começa aí com cingindo os vossos lombos com a verdade. O que é a verdade? Palavra. A tua palavra é a verdade. É o que diz o texto de João. Tá, queridos? Aí ele diz lá, vestido com a couraça da justiça. Quem é a justiça? É Cristo. E quem é Cristo? A palavra. Não tem para onde fugir. O grande problema é que nós viemos de modelos de igreja, entendeu? Que trabalha essas coisas totalmente desassociado disso. Bem, irmãos, um crente firme, ele precisa ter uma palavra. E é óbvio que a palavra vai abrir uma série, né, de caminhos, ou apresentar uma série de situações onde ela, tá, se apresenta como arma de defesa. Tá, queridos? Como arma de defesa. Aí você vai ver aí, calçar os pés da preparação do Evangelho da Paz. O que é o Evangelho da Paz? É a palavra, é a apresentação da cristologia. Tá? Então, o Evangelho da Paz, o que é o Evangelho? Notícias,
palavras, boas notícias. Então, não dá para fugir. Tá, queridos? O escudo da fé. Olha só, não é? Então, a mesma coisa. Capacete da salvação. O que protege-nos nos momentos de dúvida, nos momentos de receio, nos momentos de grandes provas e grandes tentações. O que vai nos proteger? A palavra, tá? A palavra que vai e deve agir, ok? Na nossa mente, na nossa consciência. É ela que deve produzir a nossa justificação, o nosso perdão. É ela que deve nos lembrar da obra de Cristo no Calvário, tá? É ela que deve lembrar-nos de um sumo sacerdote que temos, compassivo, que se compadece das nossas fraquezas. É a palavra que vai produzir isso. Tá, queridos? Então, todo o cenário, tá, queridos, que nós vemos aí, é construído em cima da palavra, tá? Bem, ele cita aí algo que a gente tem uma certa dificuldade para acompanhar, que é o item 3 do tópico 3. Ele cita, então, a arma, a espada, como uma arma ofensiva, tá? Bem, provavelmente desavisado do modelo de batalha espiritual que é fantasiosa, nós vimos, não é? Que nós vimos domingo de manhã, ele cita isso aí, tá, queridos? Bem, Jesus, quando usou a palavra, tá, lá no deserto, ele fez isso, tá? Usou a palavra em defesa. Tá bom, querido? Valério? Então, querido, o que nós precisamos entender e compreender é que a palavra, inclusive usada por Jesus lá no contexto da tentação no deserto de Mateus 4, essa palavra foi utilizada também por Jesus em termos de defesa e não em termos de ataque, tá? Jesus usa ela também em defesa. Todo o critério de quando nós expulsamos, inclusive, o inimigo pelo nome de Jesus, e no nome de Jesus eu não posso ver isso como mantra, eu não posso ver isso como um jargão, uma palavra especial, entendeu, irmãos? Eu preciso lembrar de algumas situações até bíblicas, de que esse nome ele não pode ter características místicas, e no caso, essa característica de mantra, como se fosse uma palavra positiva, uma palavra forte, que eu use, né, o nome de Jesus para expulsar o demônio. Bem, essa coisa também ela deve ser vista no campo da defesa, e o nome de Jesus deve estar, acima de tudo, alicerçado nas convicções do que a Bíblia fala de Jesus, e de como eu sei de que esse Jesus tem autoridade sobre todas as coisas, inclusive no mundo espiritual. É esta convicção que eu tenho que ter, muito mais do que um nome, não é? Místico, muito mais do que um mantra, muito mais do que um jargão de efeito, tá, irmãos? O nome de Jesus ele deve ser visto em cima de princípios bíblicos, e neste caso, de princípio de autoridade. Todo poder foi entregue tanto no céu como na terra, tá? Ele é o nome que está acima de todo nome, é nome de autoridade, mas para isso eu preciso ter convicções bíblicas, dos princípios bíblicos que sustentam essa autoridade que é na pessoa de Jesus, tá, queridos? A gente tem que tomar muito cuidado também, de novo, com esse aspecto ocultista de certas aplicações que não acompanham isso.
não acompanham a palavra. Tá bom, queridos? Então, isso é importantíssimo também a gente entender, tá? Bem, uma das coisas que a gente tem que tomar cuidado é com essa expressão aí da verdade prática. Quando você vai ler, aí a expressão usada pelo escritor, campo de batalha. Bem, é preciso tomar cuidado para não associar isso diretamente aos conceitos de Rebecca Brown, dessa batalha espiritual, meio que da escola espiritualista, né? Desse ocultismo que está por aí. Na verdade, a batalha espiritual, pelo que você vê no contexto de Efésios, principalmente uma batalha para nós, de alguma forma, não perdermos as convicções daquilo que Paulo ensinou no texto de Efésios, como nós já vimos: ortodoxia, ortopraxia, ortopatia, não é? Então, essas coisas, principalmente de norma da ortodoxia, que são as convicções que a gente tem na vida espiritual, que são exatamente essa área que o inimigo vai querer derrubar o crente. Tirar do crente as convicções, tá, meus amados, daquilo que você é em Cristo Jesus, daquilo que nós somos em Cristo Jesus, por dúvida sobre o que Cristo fez por você, se realmente fez por você, tá? No nosso caso, por exemplo, que se fala tanto de eleição, não é? Alguma dúvida sobre o fato de você ser ou não ser de Deus? Essas coisas que nós precisamos, então, entender, em primeiro lugar, que toda essa proteção e essa preocupação que Paulo fala é em cima disso, tá? Segundo lugar, o que Paulo está falando de batalha espiritual é por ele mesmo, tá? Porquanto ele era um pregador do Evangelho. E aqui vai um detalhe que eu não quero ser assim mal interpretado pelos irmãos, em razão até de outras coisas que falamos, não é? Mas aquele que está envolvido com a obra de Deus, eu não estou falando com um cargo, tá? Esqueçam isso. Eu estou falando daquele que está envolvido com o reino, aquele que realmente está preocupado com o Evangelho, esses que realmente se expõem pelo Evangelho, esses que realmente que pregam, eu não quero dizer apenas aqui na tribuna da igreja, mas pregam com sua vida, pregam na sua casa, pregam no seu trabalho, prega na escola, prega entre os amigos que são descrentes. É realmente uma Bíblia aberta a sua vida para as pessoas. Essas pessoas, elas estão muito mais expostas do que os crentes nominais, os crentes anônimos, os crentes que não estão nem aí, como diria minha mãe, com a hora do Brasil. Entendeu? Então, às vezes chega um irmão para nós, pastor, olha, é uma batalha espiritual, mas o irmão não dá testemunho de crente, não prega o Evangelho com a vida nem com a boca. O irmão não tem qualquer engajamento no reino de Deus. E aí ele se apresenta a nós nessa condição. Tá? Bem, é muita pretensão. Tá, queridos? E nós que de alguma forma estamos no exercício do Evangelho, não é que eu estou querendo dizer que você está atacando o inferno e o diabo, como já vimos aqui domingo de manhã, que não é esta a ênfase. Mas você que está envolvido com as coisas de Deus, você está se expondo um pouco mais pelo reino de Deus. Tá? E o inimigo, de alguma forma, ele se apresenta para tentar impedir, não você, mas impedir o avanço do reino de Deus. Que
porque é lógico, por consequência, de repente você é um agente a serviço, não é? Dessa expansão do reino de Deus. Tá? Então, essas coisas que nós precisamos entender bem. E aí, irmãos, ir lá no verso 12, por exemplo, do texto de Efésios 6. Porque nós temos que lutar contra carne e sangue, mas não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, eu tenho que tomar cuidado que esse campo de batalha ocultista e místico de Rebeca Brown, quando pega esse versículo e o crente acha, eu tenho que agora subir aqui para guerrear com o capeta. Você não tem que subir agora aqui para guerrear com o capeta. Vamos mostrar por quê? Efésios 3:10. Para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. E completando, Efésios 2:6. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ah, pastor, então isso quer dizer que todo crente que é crente, que não é nominal, todo crente realmente que milita pelo reino de Deus, pelo avanço do reino de Deus, ao ressuscitar, ao ter vida nova, ele já é, que não é a igreja, lá tá? Ao ter vida nova, ele já é colocado e já está com Cristo nas regiões celestiais. Sim! Então lutar contra os demônios é uma consequência natural de quem já está naquilo que nós chamamos de igreja invisível. Igreja invisível. E qual é a igreja invisível? É a que está nas regiões celestiais. E que igreja é essa? Que transcende o aspecto físico. Que não é eu e você fisicamente aqui, que não está aprisionado a uma placa de igreja, que não está aprisionado a um cartão de obreiro, uma divisa de ministério, não está aprisionado a isso, não está limitado a isso. Mas é aquele crente o quê? Que vive o Evangelho de forma verdadeira, irmãos. É aquele que aonde está, ele é um representante do céu. Não porque ele está lá pregando, né, em cima dos muros para todo mundo. Não, às vezes de boca fechada. Mas o seu testemunho mostra isso. A sua postura mostra isso. A sua posição diante das coisas mostra isso. Você não precisa ser crente, basta defender certas coisas ou se posicionar de acordo com certas coisas que estão na Bíblia. Tá? Ser crente, tá, irmãos? Não é lembrar de Cristo só no dia que está no culto aqui. Mas é viver o Evangelho da hora que acorda, a hora que dorme. Na esperança até que seus sonhos, não é? Sejam inclusive envolvidos com Deus e não com qualquer outra miséria. Tá? Então, vejam, eu não tenho que me deslocar para lutar com o inimigo. Se eu sou igreja invisível, igreja verdadeira, eu já estou com Cristo, ninguém também está lá sozinho, tá? Com Cristo, nas regiões celestiais.
E quando que isso ocorre? No dia da ressurreição espiritual. E qual é o dia da ressurreição espiritual? É o dia do novo nascimento. Quando eu, de fato, sou batizado, não é? No Espírito Santo. E esse batismo no Espírito Santo, que não tem nada a ver com línguas estranhas, me coloca numa condição de alguém vivo para as coisas de Deus. É quando diz o texto: se já ressuscitaste com Cristo, 1, pense nas coisas de cima. 2, busca as coisas de cima. Tá, irmãos? Aqui não estou falando de fanatismo, não. Eu estou falando que há um temor na vida do crente, em tudo que ele faz, quando de fato ele está em Cristo. E ele sabe que nessa posição aqui, irmãos, se ele realmente está nessa posição, guerras virão. Elas acontecerão. Por quê? Porque é um ambiente que se guerreia assim. Então, as pessoas usam esse Efésios 6 aí, 10, né? Usa esse texto, 12, né? Esse Efésios 6, 12, de uma forma tão espetaculosa, tão espetacular, tão cheia de fantasias. Tá? Bem, qual é o crente que vai batalhar nas regiões celestiais? É o que já está lá. E que de fato nasceu de novo. E é isso que você confere, então, em Efésios 2. E você vai ver Paulo falando de salvação pela graça. Tá? E não de intercessores, né? Como que é o outro? Ai, Jesus. Qual outro nome? Sentinelas, não é? E outras babaquices que a gente ouve aí. Alguém que foi separado para ocupar essa posição. Essa posição, ela é culpada por todo crente que nascido de novo e precisa entender que a sua posição não está limitado a sentar numa cadeira aqui, a vir usar esse púlpito aqui, meu irmão. Você sentado aí, tá? Até dentro da igreja, a gente sabe quem dá testemunho, quem não dá. Quem está aqui, quem não está. A gente sabe. Atalaias. Tanto usado para essas situações. Alguém, né, com dons espirituais para guerrear contra o capeta. Todo crente em Cristo. Isso é João 5, 18, 19. Sabemos que todo mundo já está no maligno. Mas quem é nascido de Deus, o diabo não lhe toca. Nascido de Deus. O texto não fala de separado de Deus, não fala de ungido de Deus. Ele fala nascido de Deus. O grande problema é que tem muita gente na igreja que não é nascido. Esse é o grande problema. E aí a gente cria um sistema, infelizmente, danoso, tá? De acreditar que alguns poucos são super, hiper poderosos e que outros são dependentes daqueles. E isso, meu irmão, é uma falácia. Como será uma falácia a tua fé no dia em que você se ancorar tanto em uma ou na outra pessoa e essa pessoa te faltar, você vai ver que você nunca conheceu a Cristo. Então, por isso, meu irmão, tome cuidado com esses modelos. Tome cuidado com essas situações. Tá? Uma outra palavra que eu tenho que trazer aqui para os irmãos, ainda aqui, que o texto ele cita desassociado,
e que muitos desassociam também. Mas dentro da vida cristã, uma outra palavra que está aqui, que é a palavra que vai produzir isso em você, é vigilância. É lógico que numa batalha onde essencialmente você é agente de defesa, a vigilância é fundamental. Daí que vem essas conversas de atalaia e outras coisas. Tá? Outra coisa que o crente tem que aprender, e a Bíblia é clara, se você não quer ser enganado, você precisa estar vigilante. E sabe o que significa, irmãos? Um vigia, primeiro se vigia, de novo vou falar, não é fanatismo, mas um vigilante tem que estar no mínimo acordado. Quantos que estão dormindo na fé? A Bíblia inclusive diz, levanta tu que dormes, Cristo te esclarecerá. Há muita gente, inclusive, irmãos, dormindo na vida espiritual. E por estar dormindo, não pode estar no seu exercício de vigilância. E o que é a vigilância, irmãos? A vigilância é de identificar e perceber o que está por trás de certas coisas. É o que Paulo quer dizer aqui em Efésios 6, quando ele diz, olha, eu não tenho que lutar contra carne e sangue. Na verdade, o que o texto quer dizer é, você não fique preocupado só com o aparente, tá? Não é com o aparício, tá? É com o aparente, tá? Você não pode ficar aprisionado só aquilo que está nos teus olhos naturais, porque você é igreja, então você tem olho espiritual, você está nas regiões celestiais. A tua maneira de enxergar, de olhar é diferente, tá? Por trás da delicadeza de alguém, por detrás de um sorriso de alguém, você tem que vigiar, porque ali pode estar o quê? Uma construção de tentação, uma oferta para pecado, e você tem que estar vigilante nisso. Porque num campo natural é apenas mais uma delicadeza. Mas nós precisamos interpretar certas coisas, ter um cuidado de perceber certas coisas. E para isso precisa estar acordado, atento. Eu repito, irmãos, não é fanatismo, não é espiritualizar tudo. Mas é principalmente, irmãos, essa coisa da atenção, e a Bíblia diz lá, inclusive em Mateus 24, bem para o nosso tempo de hoje, acautelai-vos, que ninguém vos engane. Olha lá, vigilante, acordado para não ser enganado. Por quê, irmãos? Porque muitas coisas a gente tem a tendência de avaliar a aparência, de olhar apenas o papel do presente, o pacotinho. Mas nós temos que aprender a enxergar o que está dentro do pacote. Tá, queridos? Porque isso pode nos levar ao prejuízo do desavisado. Porque num campo de batalha, irmãos, a pior coisa é você ser surpreendido. E você vai ver, o Antigo Testamento mesmo fala muito disso. É exatamente na hora, depois de uma grande vitória, de uma grande alegria, de coisas boas, você tem a tendência de quê? De desarmar, de relaxar, de ficar um pouco não tão ligado em certas coisas. Você tira até férias espirituais, e aí é atacado de maneira súbita. O inimigo te surpreende. Cavalo de Troia, põe para dentro de casa alguma coisa que é para a tua destruição e na verdade se apresenta como um presente. Mas presente do inimigo esse inimigo nosso, ainda que na época lá tinha muita ética, né? Nas questões das batalhas, mas esse inimigo não tem ética nenhuma. Não tem ética nenhuma. Então, queridos, esse tipo de coisa
nós devemos estar bem atentos. Bem atentos. Bem, eu falei aqui de obreiros e eu quero ler o texto. Atos 16. Esse assunto é tão espinhoso, irmãos, para os dias de hoje, que a gente está usando bastante Bíblia para eu mostrar para vocês com o dedo na Bíblia, de fato, não que o que não se prega aqui é bíblico, tá? Tudo, graças a Deus, há uma preocupação nossa de ser bíblico, mas tem certas coisas que não basta apenas a gente citar a Bíblia, falar a Bíblia, ou parafrasear a Bíblia, é preciso ler com o dedo na Bíblia, para até advertir os irmãos. Ó, Atos 16, 17. Atos capítulo 16, verso 17. Vou ler o 16. E aconteceu que, indo nós à oração, olha lá, não estava indo para o shopping, não estava indo para dar uma voltinha na praia, não estava indo passear com a família, estava indo à oração. Nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, o qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Olha lá, uma adivinhadora que dava lucro, seguindo Paulo e os pregadores que estavam indo para a oração, dizia a ela, dava testemunho a ela, fazia isso na sua prática normal de adivinhação e talvez de orientação àquele povo lá, tá? Ela fala e dá testemunho do apóstolo. E isso ela fez por muitos dias. Muitos. Olha só, como o texto é extremamente pedagógico. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. Olha só, queridos. Viram por que pastor era preso naquela época? Não é? Porque expulsava capeta. Olha o pastor sendo preso. Não é com dinheiro, não é 50 mil dólares na Bíblia. Não é? Então, eles são tidos no verso 20 como perturbadores da cidade, de trazer costumes ou doutrina que não é lícito receber nem praticar, visto que eles eram romanos, fazem esse tipo de colocação, dando ênfase até à sua questão de judeus, tá? E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Quem que se levantou contra eles? A multidão. Tá? Bem, queridos, olha o contexto aqui. O que está acontecendo com Paulo? E é isso que ele ora, ele pede oração lá em Efésios 6, quando ele encerra a carta. Ore por nós, para que Deus coloque a sua palavra em nossas bocas, que nós somos pregadores, inclusive em cadeias, ou seja, em meio de prisões, junto à guarda pretoriana, literalmente. Nós estamos pregando lá, numa situação totalmente adversa. Que Deus nos dê coragem, coloque a palavra de salvação na nossa boca, para pregar aquelas pessoas. Tá, queridos? Então, meu irmão, para com essa conversinha, tá? Não faz nada para Cristo, não ora, a família não está aos pés do altar de Deus,
não leva Deus a sério, é crente só de igreja, e aí vem dizer, uma luta espiritual se levantou na minha vida. Para com isso! A luta espiritual se levanta a igreja que é militante. Ou seja, a igreja que milita, a igreja que faz avançar o reino de Deus. Eu repito, não tem a ver com cargo, não tem a ver com títulos, não tem a ver com posições ministeriais. Tem a ver, irmãos, se realmente você ora. Se você ora por aqueles que pregam, se você ora pelo Evangelho no Brasil, se você ora e pede misericórdia a Deus pelo número de heresias que nós temos por aqui, se você consegue entender a palavra que se prega aqui, tudo que você já ouviu aí por fora, se você tem a dimensão disso e você ora por isso, se você tem noção do que a gente prega, quanta inimizade a gente provoca, quantos riscos a gente corre, quanta gente que se levanta no meio do caminho, cai de paraquedas na igreja e acusa o pastor, e você, é verdade, já aconteceu lá na minha casa, já me deu trabalho lá comigo, e você esquece, porque nós estamos aqui pregando essas coisas. Se você realmente é igreja militante. Hoje mesmo, na internet, alguém me chamou para mostrar um post do nosso irmão pastor, que eu considero muito, que não conheço, já fiz planos de trazê-lo aqui, não deu certo ano passado, que é Augusto Vailate. Alguém me chamou hoje para ver um post dele. Bem, quando eu vi aquele post, eu falei assim, não é possível um negócio desse. Ele não disse isso. Ele não pregou isso. Faz a figurinha com o rostinho do pastor, coloca uma mensagem ou uma palavra que ele supostamente teria dito, coloca o nome dele embaixo e manda para a internet. Então, o meu primeiro caminho, como eu amo o pastor, primeira coisa que eu fiz, isso é fake news. Não acredito nisso. E Vailate é arminiano. E talvez uma das poucas e boas referências arminianas de alguma exposição, de que é conhecido, que nós temos no Brasil. Tá? Então estava lá o post dele. A fé não é dom de Deus. A fé é obra humana. Bem, eu não podia acreditar que ele estava dizendo isso. Porque o que vocês têm visto aqui, eu de alguma forma, apesar de ter talvez uma tendência de uma outra linha, é defender arminianismo clássico aqui. Tá? E, de certa forma, Vailate é um desses. E eu falei lá, olha, desonesto esse post, ele não é verdadeiro, não acredito que ele tenha dito isso. Bem, o irmão na mesma hora, pastor, olha o link da onde ele falou. Aí está o vídeo. E ele falando exatamente isso. Tá? Então, vejam só, tudo isso para, não é? Assumir o sinergismo deles. Não é? O sinergismo dele. Bem, queridos, é complicado essas coisas. É muito complicado isso. Muito complicado. Tá? Bem, a primeira coisa que eu pude fazer foi, ao ouvir isso, primeiro, e depois avaliando até a palavra, eu falei, graças a Deus por isso. Primeiro, defendi o pastor. Eu o amo em Cristo, considero as boas pregações dele, os bons debates que ele faz lá no Vejam Só, que os irmãos, principalmente seminaristas que acompanham, não é? Já citei em trazê-lo aqui ano passado, vamos fazer um esforço de trazê-lo, não é? Bem, queridos, e de repente a gente se depara com... Estamos aqui, inclusive, tentando explicar à igreja o que é arminianismo clássico, diferente de remonstrantismo, diferente de pelagianismo, diferente de semi-pelagianismo. Que essas Assembleias de Deus aqui não tem nenhuma arminiana, são tudo pelagiana. Porque a igreja que tem campanha dentro dela, que você precisa pagar para ter bênção de Deus.
Isso não é arminianismo nem no inferno. Isso é pelagianismo, não é nem remonstrantismo. Agora, queridos, um negócio muito sério. Aí, primeiro, se a gente ama, primeiro, Deus nos guarde de acrescentar dano a alguém que está a serviço do Evangelho. Por quê? Temor dessa palavra. Vou me levantar numa suposta guerra espiritual para o inimigo me usar contra alguém que está pregando o Evangelho verdadeiro? Deus me guarde disso. Eu sei o que é isso. Amigos serem usados contra a gente. Família se levantar contra a gente. Eu sei o que é isso. Segundo lugar, quando o irmão me prova, primeiro, pedir perdão para o irmão, porque falei que era desonesto, aquele posto, pedir perdão a ele. E terceiro lugar, dobrei o meu joelho para orar pelo vaidade. É isso que eu tenho que fazer. Para que Deus tenha misericórdia dele. Tá? E ele usa recursos que o pastor Júnior aqui já nos ensinou isso no grego instrumental. E os seminaristas mais antenados vão lembrar. Tá? De que qualquer palavra no grego, isoladamente, ela cai no mesmo erro do que você pegar a língua portuguesa isoladamente. É o mesmo erro. E como alguém que diz que é hebraísta, não é? Ou que domina o grego, continua seguindo no original o mesmo perigo de aplicar texto fora de contexto para buscar o que? Pretexto. Seja no original, seja na nossa língua, tá? Texto no contexto deve ser a ênfase maior de alguém que busca a verdade bíblica. Então, eu esnobo muitas das vezes um grego, o hebraico, mas estou caindo num erro máximo daquilo que Sérgio Moro falava tanto nessa época de juiz, que era o óculos da hermenêutica errada. E a hermenêutica mais simples, que todos vocês devem aprender, que mamãe nos ensinou desde pequeno, ouça a história completa. Na Bíblia significa, leia texto e contexto, desde onde começa até onde termina. Para de ser pregador de caixinha de promessa, de ficar lendo texto isolado, versículos isolados. Pior, palavras isoladas. Mesmo no original, uma palavra não tem poder de definir regra isoladamente. Esse contexto tem que ser ampliado para o contexto imediato, para o contexto maior, universal, ela tem que ser ampliada. E se até naquele texto isso não é suficiente, eu amplio até Gênesis 1:1 e Apocalipse 22, o último versículo lá, para entender dentro da Bíblia. Porque a Bíblia é um tratado, não é único, de vários tratados. Tá, queridos? Então, esse cuidado que a gente tem que ter. Então, irmãos, vejam, é quando tem uma preocupação, irmãos, não é? De uma igreja como a nossa, de subsistir, de sobreviver. O cuidado que eu vejo com alguns irmãos aqui, e eu agradeço muito a Deus por isso, na atitude, no comportamento, no comprometimento, com a manutenção da igreja. E não é só quando a gente vê isso em forma de oferta, não, mas quando a gente vê isso em forma também de oração, em forma também de dedicação e presença aos próprios cultos, ao trabalho da igreja. Entendeu? Como eu já disse para os irmãos, não é? Que eu não vou mendigar nada de igreja.
Um dia que a igreja aqui não tiver mais condição econômica de se manter, eu venho aqui e comunico que ela está sendo fechada. Fim de papo. Não vou fazer aqui discurso para tirar o teto, para pagar aluguel que está atrasado, não. Não vou fazer isso. Porque o mínimo que se pede a uma igreja consciente é que ela seja militante. Se eu conheço a palavra, eu milito e tenho preocupações em todas as áreas. Tá? A começar, é lógico, pelo cuidado espiritual, daqueles que estão pregando, daqueles que estão se expondo, daqueles que vivem na obra, trabalhando na obra, que ajudam na obra. Tá, irmãos? Então, essas coisas é fundamental. Agora, tem tempo para tudo, é lógico que tem. De repente o irmão é novo na igreja, de repente o irmão está aprendendo a doutrina agora, é lógico, meu irmão, não quero que essa palavra te incomode. O que eu posso fazer? O que eu vou fazer na obra? Meu irmão, Deus faz as coisas certas. Tá? Quando você menos pensar, você está sendo útil em uma coisa que não aparece, que ninguém vê, mas a sua utilidade é clara no reino de Deus. Porque acima de tudo, como eu falei para os irmãos, a igreja verdadeira é a invisível. Quanto tempo você dedica em oração pelo vosso pastor e pelos demais obreiros aqui lá na sua casa, no seu quarto? Só Deus sabe. E é por isso que essa coroa, esse laurel, não é? Esse galardão, você recebe lá. Principalmente aqueles que não receberam aqui, receberão lá. Não é? Bem, queridos, foi essa conversa de Jesus no contexto da parábola, não é? De Lázaro e do rico. Não é? Bem, queridos, então esta ênfase é importante. Bem, queridos, outra coisa, em que campo, ou melhor, em que situação, melhor dizendo, esquece esse campo, porque esse campo, irmãos, vai remontar muito aos tais demônios territoriais, tá? Joga isso no lixo, isso é doutrina falsa. O mundo jaz no maligno, isso é doutrina, isso é doutrina. Vai ver a Europa, o caos que está no cristianismo. É chamado inclusive de pós-cristã. Teve lá pagelança? Não teve. Teve lá macumba mais pesada? Não teve. O que teve lá? Escolas. Conhecimentos. Liberalismo. E olha o cristianismo lá. Tá? Então, o inimigo, irmãos, não precisa ter aqui um nascituro de cultura, de pagelança, né? De pajé, que eu quero dizer, né? De índio, de feitiçaria ou bruxaria indígena, ou outras vindo do baixo espiritismo, para ser lugares mais pesados que o diabo atua. Ele atua, irmãos, no campo do ateísmo. Ele atua, tá? No meio das pessoas mais, tá? Onde a soberba de alguém que detém conhecimento, que tem uma cabeça, não é? Acima das nossas, etc., que se acham grandes cientistas, grandes filósofos, e que tendem a tendência de rejeitar o cristianismo. O diabo também atua nisso, porque quem segue o entendimento dos incrédulos, a Bíblia diz, é o Deus desse século. Tá? Então, como eu disse para você, mais chance do inimigo levar vantagem quando a gente está desatento. E a nossa desatenção geralmente é depois das grandes vitórias, das grandes festas, dos grandes sorrisos. Eu lembro dessa igreja aqui, irmãos. Essa igreja, quando começou, meus irmãos, era razão de tanta alegria, era tanta festa, no sentido até particular do próprio pastor, havia tanta felicidade, não é?
por isso estar se realizando, já que eu lutei tanto a vida toda contra isso. Não de abrir igreja, mas lutei para não ser pastor, não é? Briguei, fui mal interpretado, fui escanteado nas igrejas porque eu não queria esse tipo de responsabilidade, não é, queridos? E quando isso ocorreu, era motivo de tanta alegria, irmãos, e no meio de tanta alegria, não é? Havia tanta satisfação dos irmãos, de repente o inimigo jogou uma bomba, não é? Tinha gente chorando no meio da rua, jogado lá. Quem não viu, tinha gente jogado lá chorando na rua. Daniel, da Neuza era um, não é? Então, queridos, é a realidade das coisas. Vai ver o nosso irmãozinho lá, Elias. Olha lá. Batalhou lá com aqueles profetas de Baal, de Azera. Saltitante. Cheio do poder. Cheio de ousadia e coragem. Ok? E qual a conversa que vem logo em seguida? Jezibel quer te pegar. Não é? Foi lá, se escondeu, se amedrontou, se encolheu todo, se fragilizou. Então, a gente precisa ser cuidadoso com isso. Minha mãe sempre dizia isso, é lógico que eu não quero que vocês levem isso na ponta da caneta, não é? A minha mãe sempre dizia quando, né? Eu estava rindo muito. Tá rindo muito, hein? A vara vai te pegar já está rindo demais, hein? Então, esses cuidados, tá, irmãos? A gente vai ver outros contextos de Israel em festas, já que é um povo muito festeiro, vocês sabem disso, tá? Mas as festas, irmãos, eram motivos para fortalecer princípios, tá? Mas, infelizmente, muito das festas produzia a desatenção deles. Olha lá, acabaram de passar no Mar Vermelho. Vai festa, vai dançar. Aí Moisés se atrasa um pouquinho, já estão lá no bezerro. Essas coisas. Então, por isso, irmãos, vigilância. É orar sem cessar, mas é vigilância sempre também, queridos. Tá? O inimigo está por aí. A Bíblia diz que ele é redor. Querendo o quê? Atacar. Querendo devorar. É assim que ele age. A Bíblia diz inclusive para nós, tome cuidado com o quê? Com as armadilhas. As astutas ciladas do diabo. Olha lá. Quem que cai nas ciladas, principalmente? O desavisado, que não está vigiando. Por isso, irmãos, nós temos que ter essa clareza de coisa. Agora, uma área que é batalha espiritual, realmente, de fato, não é? E que uma circunstância que ocorre na vida do crente, e que eu citei ela aqui, que mais vale a pena a gente trabalhar bem, é a da tentação. Então veja, irmãos, não é pegar a espada e sair por aí brigando com o capeta. Olha aqui, uma das áreas. A Bíblia diz inclusive que ele é o quê? Tentador, acusador, enganador, mentiroso. É que nem no passado, né? No passado, a igreja de Assembleia de Deus no passado era muito boa. E eu já vi muitos testemunhos bons aqui. Mas uma coisa que ocorria dentro dela, e que se multiplicou muito nos dias de hoje, é o tal ocultismo. Uma era dessa. Uma era essa. Qual era essa? De aceitar tudo que o diabo falava. Então, se alguém endemoniado se levantava dentro da igreja para falar mal do pregador, falar mal do pastor, acusar o pastor, o que acontecia? Todo mundo ia para cima do pastor e o disciplinava. Simplesmente porque ouviu a voz de quem? Do capeta que usou alguém dentro da igreja para falar da vida do pastor. Então você acredita em quem? Em quem? Naquele que a Bíblia diz que peca desde o princípio, que não pode falar a verdade, que ele é o pai da mentira, e quando ele fala mentira, ele fala de si próprio.
E aí a gente pega a mentira do diabo para julgar os irmãos. Ora, ele é caluniador, irmãos, ele é acusador, tá? Mas uma das coisas, ele é o tentador. Essa é uma área que nós temos que tomar cuidado, principalmente naquilo que nos referimos ao capacete da salvação, isso vai ser produzido por quê? Pela palavra. A palavra o quê? Que te justifica, que te perdoa, tá? Que mostra Jesus como sumo sacerdote, compassivo, que se compadece das tuas fraquezas, que lembra você o lugar que você está em Cristo, que você é justiça de Deus. Essas coisas. E o diabo vem o quê? Tentar. E depois o que ele faz? Já diria um amigo meu, ele faz duas coisas. Primeiro ele oferece o prato. E depois ele diz, olha a boca suja. Ele oferece, depois ele acusa. É isso que ele faz. Então se você ler Apocalipse 12, 10, você vai ver a ênfase disso. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora chegada está a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Olha, tu quer dormir? Olha o servicinho dele. Não precisa nem ganhar adicional noturno. Viu? De dia e de noite o que ele está fazendo? Acusando. Olha, e se olhar para a minha vida, olhar para a tua, tira Cristo fora. Tira a justiça de Deus da nossa vida. Tu pensa que ele não encontra? Se tu acha que ele não encontra em você o que te acusar, olha, tu precisa se converter. Ele encontra. E o que a gente faz? Quem tentar a acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Primeira coisa. A gente sai por aí guerreando, olha, eu não fiz isso, olha, eu não falei aquilo, não tem nada a ver, olha, meu irmão, é Deus que te justifica. Para de querer fazer as tuas próprias justificativas, porque isso também é obras humanas, justiças próprias, tá? Justiça próprias. Deixa Deus te justificar, é Ele que te justifica. Tá, queridos? Justifica você, tá? Não justifica o mal feito. Justifica você. É bem diferente. Tá? Então, essas coisas que nós precisamos entender. Isso é uma coisa que ocorre, irmãos, diariamente. Olha lá. E ele está acusando o quê? De dia e de noite. Ele está fazendo isso sem parar. E isso é uma coisa que eu preciso dar o que, irmãos? O capacete da salvação. Porque ele vai atingir o quê? O teu ponto principal. É o teu entendimento sobre as coisas de Deus. Mais do que isso, do que entendimento, é a tua consciência. Tá, irmãos? E vai, e acusa, e acusa, e acusa. E como que você faz? Se defende. Se defende como? Pela palavra. E que palavra? Mostrando a palavra encarnada. Que palavra é essa? A pessoa de Jesus Cristo. É Ele que me justifica. É Ele a minha justiça. É Ele que morreu pelos meus pecados. Tá, queridos? Bem, a outra coisa, irmãos, que não está aí no texto, mas que você vai ler muito nos evangelhos, é o nome de Jesus e o sangue de Jesus.
O texto quer dizer, para você usar o nome de Jesus diante do mundo espiritual, como nós já falamos aqui, nessas situações que eu hoje defendo muito mais, que é defesa isso, tá? Defesa isso, como nós fizemos lá citando a questão das portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, ao citar aquilo, tá? Bem, o nome aqui então é autoridade, tá? Poder, autoridade, tanto nos céus como na terra, autoridade no mundo espiritual. Você vai ver lá no contexto, inclusive, os próprios demônios reconhecendo a autoridade de Jesus, pedindo até para Jesus não se antecipar no juízo sobre eles. Aqui, essa autoridade, irmãos, está relacionada exatamente a trazer para este momento aquilo que nós vamos evidenciar lá nos últimos tempos, quando com autoridade o Senhor vai julgar a todos e colocar, inclusive, com autoridade, tá? Diabo, seus anjos, falso profeta, o anticristo e todos os ímpios, no lago de fogo eterno. Tá? Então, essa autoridade de alguém que julga, de alguém que estabelece, inclusive, padrões de poder, referências de poder. E quando você é lembrado sobre o sangue de Jesus, inclusive, isso virou muito jargão por aí na boca, de gente que não tem o que fazer, Então, o sangue de Jesus, ele está ligado muito à questão da redenção. Todo aspecto de redenção. Então, todas as vezes que você fala do nome de Jesus, autoridade sobre todas as coisas, inclusive e principalmente de julgamento das coisas, tá? Entender soberania absoluta, entender que Ele tem poder sobre todas as coisas, que ninguém pode resistir o seu nome, é aquilo que a gente vivencia, inclusive lá na tempestade, quando os discípulos dizem: quem é esse? Que até o vento e o mar lhe obedecem, tá? E está admirado do quê? Da autoridade de Jesus. Ele já tinha visto a autoridade de Jesus, talvez, sobre a cura, sobre a cegueira de alguém, sobre até expulsar demônio, mas de repente ele vê diante da fúria, da tempestade, e ele, então, lembra da autoridade do nome de Jesus. Tá? Agora, todas as vezes que você fala do sangue de Jesus, isso está ligado ao aspecto de redenção, e aí envolve isso que eu falei para os irmãos, quando você, em algum momento, o inimigo te joga uma acusação que te deixa envergonhado com Deus, com dificuldade de orar, porque você está com vergonha de Deus, porque alguém te acusou de alguma coisa e você está acreditando que você é aquilo mesmo, e às vezes até por um excesso de autovalorização sobre você mesmo, você diz: como que a pessoa pode falar isso de mim? Eu sou tão crente, eu sou tão maravilhoso, eu busco a Deus, eu não faço outra coisa na vida a não ser servir a Deus e coisa maravilhosa. Quer dizer, faz, alguns discursos para você mesmo que você é o tal, entendeu? E às vezes por um pouco de soberba até nisso, acerta, vem e te atinge. E aí você fica envergonhado, fica envergonhado como alguns irmãos que caem em pecado, com vergonha de vir na igreja, com vergonha de encarar o pastor, com vergonha de chegar na porta da igreja, porque os irmãos vão me olhar assim, vão me olhar mais assado, coisa parecida. Meu Deus do céu! Tá? Essa coisa bem de religioso. É lembrar do sangue de Jesus. Tá? E todos os aspectos de redenção. Entender que é Ele que te justifica, que é Ele que te purifica, que é Ele que te levanta, tá? Lembrar que Ele, como eu disse há pouco, Ele é um sacerdote compassivo, como diz o escritor aos Hebreus. E por que Ele é compassivo? Porque Ele foi tentado em tudo, mas não cedeu em nada. E foi tentado em tudo e experimentou todas as coisas, exceto o pecado. Por quê? Para perceber, para assumir nele mesmo todas as nossas fragilidades como homem. E de alguma forma, o quê? Quando você erra, ele não se apresenta como juiz lá, querendo te jogar no inferno. Ele está lá para dizer: eu te chamei,
eu te comprei, eu te lavei, eu te santifiquei, eu sou teu Senhor, eu sou teu Pai, vem aqui. E você então, arrependido, ok, queridos, sabe, não é, que os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. O que Ele te deu, Ele não vai te tirar assim não, tá? Porque aqueles que são dele vão se arrepender, tá? E vão buscar, não é, melhorar. Então, por isso, queridos, essa obra redentora de Jesus e o sangue de Jesus, em outras palavras, é o que nós fazemos quando celebramos ceia do Senhor e trazemos à memória a morte de Jesus. E ao lembrar da morte, vamos lembrar do quê? Do seu corpo e do seu sangue. E lembrar o quê? Que Ele morreu para nos resgatar. Ele pagou um alto preço. E que preço foi esse? De morrer na cruz do Calvário. É de graça, né? Mas tem preço. E o preço é o sangue de Jesus, tá? Foi de graça para você, mas Ele pagou o preço, não é? Então, queridos, essas coisas que nós precisamos lidar, irmãos, no dia a dia. Por que, irmãos? Pode ter irmãos aqui passando guerras ferrenhas. Esse tempo mesmo, irmãos, de um pouco de ausência da igreja, talvez eu e você, que não dependemos de estruturas, não dependemos de culto presencial, não é? Nós talvez sabemos lidar bem com tudo isso, não é, queridos? Mas, como eu disse para vocês, não sei se porque às vezes a gente é um pouco sozinho e vocês acabam sendo às vezes mais família da gente do que a própria família da gente, e alguns irmãos aqui também vivem coisas semelhantes, mas dá saudade dos irmãos, daqueles principalmente que mostram amor pela gente. Dá saudade, irmãos, dá tristeza, não é, queridos? Dá, e tudo isso pode eventualmente interferir nas nossas vidas espiritual. Quantas pessoas debilitadas espiritualmente podem estar agora? Não, outras só estão revelando, irmãos, o que já eram, tá? E em alguns casos nem me surpreende, não é? Já tivemos casos de irmã aqui. Por que a irmã... A irmã estava aqui há anos só em corpo, só em pele. Mas para alguns irmãos, estava crente. Crente nada, filho. Tá? Que não seja nenhum caso de nós aqui. Tá? Que sejamos igrejas realmente, igreja espiritual. Outra coisa, irmão, se o campo, se a ideia é batalha, eu preciso entender também o que a Bíblia fala, que eu tenho 3 inimigos. Eu tenho um inimigo chamado eu mesmo, o maior dos inimigos, o maior deles. Sempre que eu digo para vocês, né? Assistir dormindo com o inimigo. Mas não é o inimigo, não é o outro. Não é o marido nem a esposa. O inimigo é você mesmo. Tá? Que é a nossa carne, a nossa velha natureza. Ela quer levantar. Eu citei isso aqui, acho que domingo de manhã. Pensei que o meu velho homem tinha sido afogado nas águas do batismo. Descobri. O bicho sabia nadar. É desse jeito. Por isso que você tem que ter uma boa doutrina. Tá? Segundo, para você não ficar toda hora se culpando, toda hora se matando. Tá, queridos? E nós estamos em transformação permanente. Nós também não podemos ficar no pecado a vida inteira, que eu falei aquele outro dia aqui. Pecado reiterado. Passa dias, meses, anos e não muda. Segundo, o mundo. O mundo como modelo das coisas. Não ameis o mundo nem que no mundo há.
Alguém que ama o mundo, o amor do Pai não pode estar nele. Então você precisa também tomar cuidado quando a vida com Deus parece sem graça para você. E quando há alguns atrativos oferecidos lá fora que estão te chamando a atenção e que você começa a namorar aquilo. Uma hora você namora, uma hora você apenas deseja, até que uma hora você literalmente abraça isso. E não dá para servir dois senhores. E terceiro, irmãos, para a gente finalizar, o diabo. O diabo, que vai usar o quê? O mundo, pessoas, coisas, sistemas e até você mesmo, oferecendo aquilo que eventualmente você deseja. Tá, queridos? Então, que Deus nos dê graça, queridos, de entender que é assim, ó irmãos, Jesus já conquistou tudo na cruz. Entender isso. Mas segundo, entender, irmão, que agora eu não fico assim, ó. Já venceu tudo. Aí eu fico assim. Não oro, não leio, não vou para o culto. Jesus já fez tudo. Aí eu falo assim. Inerte. Morto. Não. Se Jesus já fez tudo, e nesse tudo eu estou incluso, eu tenho vida. E se eu realmente renasci, ressuscitei, eu penso no que é de cima. Eu busco o que é de cima. Eu desejo o que é de cima. Eu cada dia mais vou me desapegando do que é de baixo. Vou me grudando menos as coisas de baixo me atraem. E eu vou seguindo. Então, queridos, que Deus dê essa graça a vocês, dê essa força a vocês, e que vocês entendam a diferença, principalmente, daquilo que abordamos a priori no domingo. Existe uma batalha? Existe. Não essa fantasiosa que anda aí, mas existe. Existe uma principalmente dentro de nós. Aqui, dentro de nós. Dentro de nós. As duas naturezas. As duas naturezas. A velha natureza que não mostra só pecado não, mas mostra o que, irmãos? Não é? Incredulidade. Sabe qual é o maior pecado, irmão? Deixar de crer em Jesus, no que Ele é, no que Ele fez por você. E toda hora o inimigo quer bombardear você nessa área. E ele usa o quê? Tua fragilidade. Tu dá um tropicão, você... Isso. É a mesma coisa vir aqui pregar, irmãos. Você pensa que o inimigo para nada. Não tem nada que você quer dizer. Não vou pregar mais não vou ensinar mais, vou me esconder, vou dar um tempo, vou me preservar. Olha, e aí às vezes vem até com boas falas. Não sou digno de estar ali, não vou fazer, não dá, vou reconhecer que realmente para mim. Como? Como? Ele usa a nossa própria fragilidade contra nós mesmos. Sabe o lutador que usa a sua própria força contra você? Quando você vem com tudo para cima dele, em vez dele te segurar, o que ele faz? Você ajuda, está vindo para cá, você ajuda ele a cair. A própria força dele contra ele mesmo. Não é? Então, que Deus tenha misericórdia de nós. Lembramos de Jeremias 17. Não é? Que maldito o homem que confia no homem. E esse homem não é o outro homem, é você mesmo. Não é? Que faz da sua mão, não é? A sua força e não confia no Senhor. Enganoso
é o coração do homem, os pensamentos que o homem tem a respeito dele mesmo. O coração do homem é perverso. Então que Deus nos guarde, queridos. Que o Senhor continue escondendo cada um de nós debaixo das suas asas protetoras. Não é? Na linguagem figurada, tá? Amém, queridos? Que Deus dê graça à sua igreja. Lu, tá ligado aí? Tá, filha? Rapidinho, né? Sexta-feira, a próxima e a outra, a gente vai dar um resumo rapidinho, em 2 aulas, do estudo de Apocalipse, tá, irmãos? Eu vou pegar aquilo que é principal, não vou trazer polêmica, tá bom? Nós estamos migrando doutrinariamente para alguns outras compreensões de textos escatológicos, mas nós vamos trazer principalmente aspectos ligados a princípios relevantes, importantes, principalmente uma leitura um pouco desse nosso tempo de hoje, não é, queridos? Então, vamos estar falando isso nas próximas 2 sextas, tá bom? Seria então dia 3 e dia 10, não é? Bem, depois, dia 17, né? Segue na sexta ainda, isso, segue na sexta. Dia 17, nós teremos então o início de um novo estudo. A apostila está chegando, tá, irmãos? O correio está muito devagar. Nós teremos esse estudo bíblico na sexta-feira. 503 anos de reforma protestante. Então nós vamos trazer um pouco de história da igreja, tá? E as motivações da reforma protestante. Vamos falar da pré-reforma, da reforma, da pós-reforma, da contra-reforma católica, que poucos falam sobre esse assunto. As 5 solas, vamos estar recapitulando isso. Vamos também uma máxima da reforma protestante, que é a igreja reformada sempre reformanta, não é? Que é a ideia de uma reforma que deve ser permanente, não no sentido de modismo, mas no sentido de sempre estar trazendo as motivações reais da reforma protestante para a nossa doutrina, para a gente não cair no erro que muitas igrejas têm caído, infelizmente. Alguns modelos quase semelhantes ao catolicismo, quando cobram indulgências, penitências, quando dizem que dízimo, não é? De alguma forma é obrigação, não é? Essas ênfases perigosas que vão levando muitos dos irmãos a fazer de algumas obras como se elas fossem meritórias, tá? Quando elas tivessem méritos para nos agradar diante de Deus, sendo que a única oferta agradável diante de Deus é Cristo Jesus, que nós temos que apresentar sempre, tá? Então sexta-feira começa dia 17, e domingo pela manhã nós teremos então a aula inaugural de Cristologia, sem café da manhã, tá? Porque não pode, não é? Então, toma em casa, tá bom? Posta uma foto lá do teu café da manhã, tá? Aquele pão de sábado que você passou, né? Uma manteiguinha e pôs na frigideira, tá? Tira uma fotinha dele, põe lá no grupo, manda para nós, tá? Teve café da manhã sim, um cafezinho, um pãozinho na chapa de velho de sábado ou de sexta, não sei, não é? Tá bom? Nós temos seu cafezinho lá na sua casa, tá bom? E nós estaremos aqui com fé em Deus, 9 da manhã, iniciando esse estudo, sem pressa de acabar. A revista é para 4 meses, o meu desejo é fazer ela em 6 meses, tá? Para a gente ir devagar, voltar naquilo que é importante. Não tem data a lição, ela é livre, então a gente vai fazer 2 coisas. Vai economizar aí um tostãozinho de uma lição aí, tá bom? E vamos aproveitar bem o tema para a gente se aprofundar bastante, tá bom? Domingo? Tem, né? Tem ceia. Tem ceia, mas só no símbolo, né? Tá? No símbolo tem, né? Ou seja, não tem café. Não tem café com leite. Mas é ceia, né, novinho? É ceia, dia 3, né? Dia 3? Não, dia 5, né? Dia 5, é. Muito rápido, né? Muito rápido. Bem, então, domingo, ceia do Senhor, né? Ceia do Senhor também. E a gente iniciando
a nova lição bíblica. Tá bom, meus amados?